Pai, Senhor, irmãos. Chegamos aqui ao fim de mais um trimestre, onde abordamos temas referentes às antigas heresias, com suas novas roupagens, com sua nova aparência. E só recapitulando aqui rapidamente algumas lições importantes que tivemos. Nós tivemos, por exemplo, ali na lição de número 3, a encarnação do Verbo, ou seja, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, para que hoje Ele possa nos dizer: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E foi necessário que Deus viesse na pessoa de Jesus aqui na terra, porque a partir do momento que Adão e Eva pecou, aquele vínculo, aquela comunhão que havia entre o Deus e o homem foi quebrado. Então, após esse pecado de Adão e Eva, se fez necessário constantemente sacrifícios de animais, para que o homem pudesse novamente ter acesso a Deus. E quando Jesus então ele vem, o seu sacrifício foi tão puro, santo e perfeito, que já não há mais essa necessidade de fazermos sacrifícios a Deus, e agora nós temos livre acesso a Deus. A lição 4 falou sobre o Deus triuno, ou seja, nós cremos na Trindade, ou seja, o nosso Deus é um Deus constituído de 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ao contrário dos unicistas, eles se equivocam ao dizer que Deus é unicamente uma pessoa, é simplesmente uma única pessoa. Quando você vai falar para quem é carnal, para uma pessoa mundana, que Deus é uma pessoa apenas, como os unicistas fazem, faz muito sentido para quem é da carne, quem é carnal. Mas eu já vi, por exemplo, o vocalista ali do Voz da Verdade tentando explicar algumas passagens bíblicas do seu ponto de vista, e aí é necessário que ele faça um malabarismo todo para tentar provar que Deus é uma única pessoa, mas isso não é verdade. Então nós bem sabemos que o nosso Deus é constituído de 3 pessoas, porém com um só propósito, um só objetivo, em comunhão. Nós cremos na Trindade. A lição de número 5 diz que Jesus é Deus. O irmão Rogério, o pastor Rogério, esses dias conversando comigo, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim: para essas igrejas heréticas, o problema é Jesus. O problema é encaixar Jesus, porque se alguns creem que o Deus Pai é Deus, como encaixar Jesus então na história, nesse quebra-cabeça? E é por isso que muitos então têm Jesus apenas como profeta, não como Messias. E tanto é verdade que esse trimestre 6 lições foi para falar da pessoa de Jesus. Então achei muito interessante essa colocação do irmão Rogério. A lição 6 diz: o Filho é igual com o Pai. Ou seja, Jesus e o Deus Pai, eles são iguais no sentido de natureza, substância. Não
Jesus não é, como dizem os unitaristas, que Jesus é um semideus ou um Deus menor. Não, o Deus e o Pai, eles são Deus, Jesus e o Pai é Deus, e ambos têm o mesmo nível de autoridade. A lição de número 7 falou sobre as naturezas humanas e divinas de Jesus. Tanto quem defende que Jesus foi só humano, ou quem defende que Jesus foi só Deus, comete uma heresia, surge uma nova heresia. A pessoa que diz que Jesus só foi Deus e que Jesus só é Deus e ele não veio na forma humana, então ele implicitamente está dizendo que Jesus ele não morreu por nossos pecados, então nós estamos perdidos, porque se não houve morte de Jesus ali na cruz, nós estamos todos fadados ao inferno. E a pessoa que diz que Jesus só foi homem, então ele está dizendo que Jesus não é o Messias, que ele é simplesmente um profeta. Glória a Deus, aleluia. E se a gente pensar dessa maneira, a gente pode até alegar que Jesus ele é, digamos, um rebelde, porque se ele não é Deus, os anjos não aceitam a adoração, mas Jesus vai receber mesmo não sendo Deus? Não tem lógica, não era exatamente isso que o diabo queria? Ele não sendo Deus, ele não sendo o Criador, receber a adoração? Então não tem lógica também falarmos que Jesus não é Deus, não é divino. Então Jesus ele foi 100% homem, enquanto presente aqui na terra, e 100% Deus. A lição de número 9 vai falar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é também Deus. Tem algumas seitas aí que dizem que o Espírito Santo é uma força, mas a gente vê na Bíblia que o Espírito Santo ele fala, ele intercede por nós, ele tem sentimentos, ele tem ciúmes, e Jesus vai dizer que ele seria o outro consolador. Como é que uma força pode ser consolador, pode interceder por nós, se é uma força, se não uma pessoa? Só é possível se colocar no lugar de uma pessoa, se compadecer, ter compaixão, igual o Espírito Santo faz quando ele intercede por nós, nos consola, se for uma pessoa. Não tem como uma força exercer isso. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A lição de número 11 vai falar sobre a salvação não é obra humana. A salvação, irmãos, ela não é para aquela pessoa que alcançar a salvação, ela não é mérito da pessoa, ela é mérito de Jesus. A salvação se obtém mediante a graça e o sacrifício vivo de Jesus, é mediante a fé. Então não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito dele, por aquilo que ele fez por nós. Eu gosto muito daquela frase que diz assim: eu não faço o bem para ser salvo, mas é por eu ser salvo que eu faço bem. Por quê? Porque a gente tenta imitar Cristo, ser imitadores de Cristo. É por isso. Não é para obter a salvação, porque senão seria um mérito nosso. E a Bíblia deixa bem claro que não é por aí. E por fim, chegamos na lição de número 13, que tem por título Perseverando na fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. A última lição, então, do nosso trimestre. Alguém poderia ler a introdução, fazendo favor? Também tem aquela passagem que fala, né, que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, né? Porque se fosse para a gente escolher Ele, acho que não escolheríamos, né? E Ele que nos escolheu e nós temos que ser gratos a Deus por isso.
Na verdade, é ele que deu o primeiro passo, né? A partir do momento que ele morre por nós, mesmo nós ainda sendo ímpios, sendo maus, ele deu ali o primeiro passo. Então, ele nos escolheu. Alguém poderia ler a introdução? As religiões mundiais e movimentos dissidentes dela possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade, mas não falta que, imediatamente, ele essa mesma autoridade, ou até mais que a Escritura. Irmãos, a fonte de autoridade do cristão é a Bíblia Sagrada. Eu acho que já deu para os irmãos perceberem que para algumas religiões eles têm outros livros que consideram sagrados, mas para nós a Bíblia é a nossa fonte de fé, é o nosso manual de fé. Eu sempre, quando eu vou entrar num debate com alguém, ou falar alguma coisa relacionada à Bíblia com alguém, eu gosto de perguntar assim para a pessoa: a Bíblia é o seu manual de fé? É a sua fonte de fé? Quase sempre a pessoa vai dizer que sim. Eu acho que, por mais que a pessoa às vezes não siga religião nenhuma, ele fica um pouco constrangido em falar que não. E daí ele, conversando comigo, ele solta uma coisa que não tem respaldo bíblico. Eu falo: então aonde que está isso aí na Bíblia? Mostra aí. Já que a Bíblia é o nosso manual de fé, o meu e teu, me mostra onde que está isso na Bíblia. Aí a pessoa já não sabe. Aí eu vou lá e refuto com referências bíblicas. Aí fala que eu estou fazendo uso da Bíblia, né? Tem um manual de fé. E aí a pessoa já começa a ficar meio sem jeito de rejeitar aquela palavra que eu estou fazendo referência. Então eu sempre gosto de iniciar assim. Mas em alguns casos, poucas vezes acontece da pessoa falar: não, a Bíblia não é o meu manual de fé. Aí já se torna uma conversa mais complicada, porque qualquer referência, qualquer citação que eu fizer da Bíblia, ela pode continuar alegando: não, mas eu não acredito na Bíblia. Então se torna algo mais difícil de convencer a pessoa. Aconteceu uma vez, tinha uma época que eu gostava muito de comentar assim, em vídeos do YouTube, e num determinado vídeo eu comentei e me deparei com uma pessoa que seguia o judaísmo. Ele era judaizante. E aí embora a conversa tenha sido longa ali digitando, foi uma discussão meio travada, porque o judaizante, qualquer referência que você fazer do Novo Testamento, ele vai ignorar. Ele não acredita no Novo Testamento e não acredita que Jesus é Deus, é o Messias. Então, as referências que eu tinha que trazer para aquele debate, eu procurava trazer respaldado no Antigo Testamento. Então, foi uma conversa um pouco mais travada. Aqui diz: na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus é documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. É o que eu acabei de falar. Agora a frase seguinte eu achei muito interessante, que diz assim: o que faz uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa em nossas vidas. Vou repetir: o que faz uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa em nossas vidas. Embora isso aqui não seja 100% verdade. Por quê? Se a gente pegar ali o Voz da Verdade, que é considerado uma seita, até onde eu sei, eles não têm algum livro extra além da Bíblia. Eles fazem uso apenas da Bíblia, mas têm uma interpretação equivocada acerca do nosso Deus. Eles são unicistas, e nós somos trinitarianos. Só que essa frase, ela é muito verdadeira, porque se você olhar para outras religiões, denominações, a maioria delas criaram um outro livro paralelo à Bíblia. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová tem ali a revista Sentinela, que eles tomam como sendo verdade também, absoluta. Temos os Adventistas dos Sétimo Dias, que
colocam os livros de Ellen White no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Temos os Mormons, que eles dizem que tem um livro que chama um novo Evangelho de Jesus Cristo. Então, para se tornar herege, uma igreja herética, quase sempre essa igreja cria livros e colocam num pé de igualdade com a Bíblia. É considerado santo tanto quanto a Bíblia. É uma das maneiras de identificar quando uma igreja é herética. Eu lembro que na primeira lição que eu trouxe aqui desse trimestre, eu falei de 4, eu não vou repetir aqui porque senão vai tomar muito tempo, mas de 4 maneiras de enxergar quando uma igreja é herética, e uma delas é acrescentando livros que ela considera santo tanto quanto a Bíblia. E aqui diz: a autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Uma coisa interessante que muitas pessoas falam e é verdade, é que a Bíblia é o único livro onde o autor se faz presente. Você lê a Bíblia na presença do autor do livro, que é o Espírito Santo. E se acontecer de alguma passagem bíblica você não entender, você buscando a Deus, Ele te dá a revelação daquela passagem bíblica. Como? De diversas maneiras. Seja através de uma outra passagem bíblica num outro livro, porque a Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia ela não se contradiz, mas Deus também pode te revelar de outras formas, como através de uma pregação, de um ensino, ou você mesmo observando as coisas ao seu redor. Deus pode te dar algum sinal. Então existem várias formas do autor da Bíblia te dar esclarecimento acerca de um determinado assunto que para você até então é algo complexo. Amém? Vamos entrar então no tópico 1. Alguém poderia ler? Diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. As 2 epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis, e a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo 2 principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Amém. Então existem 3 cartas pastorais na Bíblia: 2 direcionadas a Timóteo e uma para Tito. E nessas 3 cartas pastorais existe algo em comum, que é o caráter apologético, ou seja, a defesa da fé. Paulo ali, ao defender a fé, ele está combatendo as heresias que já estavam se levantando naquela época. E daí ele vai fazer algumas citações. Eu gostaria que algum irmão abrisse em Tito 1, outro deixa aberto em Tito 3 e outro em 1 Timóteo 6, que já vamos estar lendo. Paulo vai dizer algumas expressões como fábulas ou genealogias intermináveis, a ciência falsa ou a falsa ciência. Ele também vai falar sobre doutores da lei. Ele vai usar a expressão fábulas judaicas. Por quê? Porque naquela época Paulo ele já combatia pelo menos 2 heresias. Uma era os gnósticos e o outro era o judaísmo, as heresias judaicas. Vamos analisar aqui alguns pontos, não vamos citar todos, mas vamos analisar algumas. Quem achou Tito, leia o versículo 3, quem achou Tito, leia o capítulo 3, verso 9.
Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas em debate acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. Paulo vai dizer aqui para Tito, não entre em determinados debates, que alguns são desnecessários. Aquelas que falam sobre genealogias intermináveis, aquelas que falam sobre fábulas judaicas, parece que estavam se criando mitos e fábulas acerca de homens de Deus do Antigo Testamento. E os gnósticos era bom em fazer isso, criar alguma fábula relacionada aos homens do Antigo Testamento. Eu ouvi uma semana retrasada, até de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Mas enfim, Paulo então vai dizer para Tito, tem alguns debates que são desnecessários. Eu lembro ali que no ano lá na década de 90, por exemplo, quem aqui lembra do Takayama, ele pregava nos Gideões, e uma vez ele foi num programa de televisão, num debate, e aí eu lembro que o apresentador falando assim para ele, olha, vocês não têm muito hábito de debater, né, de ir em debate e tal. Ele falou, não, a gente prefere nos resguardar, não participar muito de debates, mas hoje eu estou aqui com a permissão do meu pastor. Hoje já é comum você ver mais debates entre irmãos, eu acompanho muitos debates assim entre irmãos, mas para defenderem linhas teológicas diferentes, mas que não interferem na nossa salvação. Agora, quando você vai num debate para querer convencer alguma pessoa, já é algo mais complicado. Não confunda debate com evangelização, irmãos. Porque quando você está evangelizando, a pessoa já está ali com um coração mais propenso a aceitar a mensagem. Agora, quando você vai num debate, ainda mais diante das câmeras, o seu oponente de maneira nenhuma ele vai se dar por vencido. Ele vai defender o ponto de vista dele até o fim. Pelo menos até a hora que desligar a câmera. É por isso que eu sempre digo, quando você for participar de um debate, envolve plateia, você não tem que debater com o intuito de convencer o seu oponente, mas você tem que falar tudo para ele com o intuito de atingir quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo, ele está propenso a mudar de opinião. Mas agora aquela pessoa que está na sua frente com um ponto de vista diferente, ela não vai querer mudar de opinião, mesmo que ela, naquele instante, ela se toque que está errado, porque tem gente assistindo, porque tem câmeras ligadas. Então, Paulo aqui já recomendava a Tito. Tem alguns debates que são desnecessários. Foge desse tipo de debate. 1 Timóteo 6, quem achou, leia o versículo 20. Primeiro Timóteo 6, 20. Ninguém? Vou ler então. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Aqui ele está fazendo alusão aos gnósticos. Eram os gnósticos que acreditavam que para ser salvo era preciso ter conhecimento científico, era preciso ter conhecimento oculto, conhecimento místico para ser salvo. E a gente sabe que não é assim. A salvação vem mediante a Cristo Jesus. E quem achou Tito 1, leia do versículo 10 ao 16. Aqui tem um ponto muito importante a ser comentado. 10 ao 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Estes testemunhos é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos
às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminador, para os contaminados e infiéis antes. Seus entendimentos e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Irmãos, já falamos aqui dos gnósticos, mas por que Paulo também combatia o judaísmo? Aqui nós temos um exemplo. Eles diziam que para ser salvo ou que para pertencer ao grupo deles era necessário circuncidar, e Paulo já era contra isso. Ele dizia: a pessoa tem que ser circuncisa de coração, não fisicamente falando. E aqui tem um ponto que eu achei interessante, que é o versículo 12, o 12 e o 13, eu vou ler o 12 agora. Um deles, aqui, um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Vou repetir: os cretenses são sempre mentirosos. Aqui Paulo está fazendo referência a Epimênides, que era um dos 7 sábios da antiga Grécia. Alguns o classificam como o 8º mais sábio, ficando fora da lista dos 7 mais sábios. Mas ele está fazendo referência a Epimênides, que disse essa frase: os cretenses são sempre mentirosos. Só que tem um problema. O Epimênides, ele também era cretense, ele também nasceu em Creta, e daí surgiu um questionamento: bom, se todo cretense é mentiroso, estaria Epimênides falando uma mentira, e todos os cretenses, na verdade, são pessoas verdadeiras? Então isso daí meio que entrou para a história, esse dilema dele. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 13: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, Paulo até está concordando com Epimênides, mas se você pregar a boa palavra, aquelas pessoas elas podem se converter, elas podem deixar de ser glutões, elas podem deixar de ser pessoas mentirosas. É isso que Paulo está dizendo. E detalhe, esse Epimênides, ele não tem nada a ver com a igreja, ele era um filósofo, conhecedor da época, estudava matemática, filosofia, essas coisas, mas não tem nada a ver com o evangelho. Só que Paulo ele utilizava de todos os artifícios para pregar a palavra de Deus. Paulo era estrategista, um homem sábio. Ou será que os irmãos acreditam que quando Paulo chegou ali, eu acho que é em Atenas, e ele viu aquele templo, ao Deus desconhecido, de fato se referia ao nosso Deus? Não, mas ele usou daquela brecha para pregar sobre o Deus verdadeiro. Então aqui ele faz uma citação de alguém que era conhecido da época para convencer aquelas pessoas, levar aquelas pessoas ao arrependimento. Certo? Você participando da escola dominical, você participando do livro, porque essas pessoas não Pedro traz a Bíblia, traz a palavra de Deus. Aí eu lembro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, Pedro escreve: tendo por salvação a unidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, as quais, a ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente para a sua própria salvação. Vós, portanto, amados, sabendo que isso não, que guardai que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatados e caia da vossa firmeza. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre a Bíblia, ele mostra o versículo a você. Se você não tiver entendimento mesmo, se não tiver pautado na palavra, muitos do nosso meio saiu já foi um pouco diferente. Então, Pedro dizendo que há, como eu falei, há pontos difíceis de entender mesmo. Mas quando participamos da escola bíblica, não conhecimento, quando participamos do livro, nós precisamos ler a Bíblia, orar a Deus, nós precisamos entender a Escritura. Mas quando nós somos só participando de culto, de pregação, de avivamento, você levava o livro do livro.
Exato. Inclusive, esse versículo eu vou utilizar ele mais para frente, acho que lá no tópico 3, o irmão já até adiantou. Uma coisa que é interessante é que o diabo, ele faz uso às vezes da própria Bíblia, igual ele fez ali com Jesus, quando Jesus estava jejuando. E daí a pessoa pensa assim, só porque fez uso da Bíblia, então é verdade o que está falando. Não, às vezes a pessoa distorce a palavra, pega texto fora de contexto, pega versículos isolados e por aí vai. Então, a pessoa tem que ter essa cautela de investigar. Igual fazia aqueles irmãos de Bereia, acho que é Bereia, que tudo que era pregado, eles iam lá e investigava na Bíblia para ver se fazia sentido. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gosto muito de doutrina, de escola dominical, gosto muito de aprender. E nos cultos, uma coisa que eu também adoro é ouvir na hora da mensagem da palavra de Deus. E às vezes as pessoas, na hora da mensagem, do culto, ficam dispersos, conversa, sai para fora para beber água. E às vezes até tira a atenção do outro. Eu, sinceramente, não gosto de conversa na hora que eu estou no culto. E às vezes a gente vê pessoas aí que estão há tanto tempo na igreja pregando a palavra de Deus, falam umas heresias ali, e quando ele fala, eu vou, já abro minha Bíblia e já vou conferir se aquilo que ele falou é verdade ou não. E muitas das vezes não é. Então quando a gente está aprendendo, a gente aprende, mesmo que na hora você esqueceu, você fica meio em dúvida, você procura ali, você acha, né? E com isso você vê que aquilo não está certo, o que a pessoa falou. Eu até me veio um exemplo aqui na cabeça, vou citar. Esse tempo atrás, teve um escândalo nas redes sociais daquela irmã que entrou na igreja lá e o seu marido era pastor, ela pediu oportunidade e desmascarou o marido dela, tendo em adultério com uma outra irmã da igreja. E daí tinha lá um músico, inclusive a mulher era a esposa do músico, e ele estava lá dedilhando, tocando. E na hora que ela falou, nossa irmã fulano de tal, e aí ele continuou lá tocando. Aí tem gente que diz, nossa, eu queria a serenidade desse jovem, ele não se abalou, tal, ele mesmo teve postura de crente, porque ele não partiu para cima, que ali já virou uma confusão. Alguém deve ter visto esse vídeo. Aí eu até comentei com a mãe, eu acho que não é que ele estava em espírito, é que muitas das vezes o músico, não estou generalizando, muitas das vezes o músico está desligado mesmo, ele está ali só dedilhando, não está nem prestando atenção para nada. Aí a mulher que pegou o microfone citou a esposa dele, que estava em adultério, e ele nem ouviu, só foi saber depois. Então é muito importante mesmo a reverência, prestar atenção no culto, evitar andar, conversar, porque às vezes Deus está falando e a gente está desapercebido. Eu acho, muitas vezes a heresia dentro da igreja é alimentada pela nossa ignorância ou então por falta de conhecimento, entendeu? Teve 3 domingos atrás, eu estava na minha igreja, na nossa igreja, alguém estava ensinando, falando uma heresia lá, de pessoas falando glória a Deus, amém. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que ter oposição dentro da igreja. Se tem uma oposição dentro da igreja, então a heresia vai ser alimentada, é como uma gasolina que o carro precisa para movimentar. A pessoa falou que a serpente era um animal que vivia no campo, não no jardim, que entrou no jardim e contaminou ela. Qual que era o objetivo de prender a serpente fora do jardim? Se o pecado não existia pecado. Entendeu? Qual é a diferença? Assim como ela usou uma serpente, eu poderia ter usado um leão, uma vaca, entendeu? Então, e a pessoa só glória a Deus, amém. Então, é falta de conhecimento, ou então nós colocamos o braço, para a igreja de corpo presente. E quando a pessoa está entregando uma profecia de maldição, a pessoa está falando amém, amém, você está falando em outras palavras, assim seja, assim seja. Você tem que tomar cuidado com o que a pessoa está falando. Ainda está recebendo maldição, praga. E o irmão também tocou numa questão aí que vai ser abordado daqui a pouco, mais adiante. Eu vou deixar para falar daqui a pouco.
Tópico 2 aí, a experiência apostólica. Alguém poderia ler? Alguém poderia ler a experiência apostólica? O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de alguma dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida membro da igreja. Amém. Eu ia pedir para ler uma referência aqui, mas para ganharmos tempo eu vou pular ela. Timóteo, ele só veio fazer parte ali da equipe de Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. Porém, a partir na primeira viagem missionária, Paulo ele já era muito perseguido. Quem quiser depois ler em casa Atos 13, Atos 14, faz referência à primeira viagem missionária de Paulo, e ali ele já foi apedrejado, quase dado como morto. E aqui está dizendo que Timóteo, ele provavelmente foi testemunha ocular disso, das perseguições que Paulo sofria, e mesmo assim ele desejou acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. É por isso que Paulo aqui elogia a atitude de Timóteo de permanecer na fé, mesmo sabendo de tudo o que ocorria com quem servia a Cristo, ele optou em seguir a Cristo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a família de Timóteo também. Alguém pode ler o tópico 3? Entendendo o querer? O verbo querer em todos os piamente querem viver em Cristo Jesus. Padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Irmão, então todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E isso não é um desejo meu, teu, nosso, é um fato. A pessoa que opta em seguir a Cristo, ela vai ser perseguida. Talvez você é perseguido lá na escola, no trabalho, na rua, em algum lugar, e a pessoa que te persegue pode até dizer, não tem nada a ver com o fato de você ser evangélico, mas às vezes lá no fundo, lá no íntimo da pessoa, é sim, é porque você é cristão e incomoda a pessoa. Eu vejo a mídia aí constantemente falando que o Brasil é um país homofóbico, é um país racista, misógino, e o que de fato a gente vê sendo perseguido aí, que a mídia não divulga tanto, é a perseguição aos evangélicos e aos judeus. Aos evangélicos por seguir a Cristo, e aos judeus pelo fato de serem ali a porta de entrada para Deus se revelar ao mundo. Embora eles não reconheçam a Cristo, embora eles não reconheçam a Jesus como Messias, eles não deixam de ser perseguidos também. Basta ver o nazismo, agora o Hamas, e assim, cada época se levanta um grupo, e a mídia, às vezes, de forma cautelosa, ela sempre tende a ficar a favor de quem é contra o Israel. A paz do Senhor para a igreja. Amém. E antes de eu me converter, embora vai fazer 20 anos, não importa o tempo, né? É a permanência. Eu achava, não estou falando para jogar indireta nem para julgamento, mas eu achava que crente não perseguia crente, porque eu não conhecia a palavra, né? E não haveria de acontecer isso. Hoje a gente tem visto aí mais crente, conhecedor da palavra, perseguindo o crente. Em vez de aconselhar, julgando, é situação complicada, né?
É crente julgando crentes. Tomara a Deus que aqui nessa congregação não tenha desse tipo. Porque a gente está cansado de ver perseguição de crente perseguindo crente. Perseguição tem de tudo que é jeito, né? Se eu tiver Não? errado, pode me arrepender. A perseguição tem de tudo que é jeito. É irmão com irmão, é ímpio com um irmão de igreja, tem de tudo que é jeito. Tanto é que José era perseguido pelos irmãos. Só para finalizar essa questão, a mídia tenta colocar essa pecha no brasileiro de que ele é racista, homofóbico, misógino, e nada disso. Ela pega a exceção e faz a exceção a regra. Se você falar, morre mulher, morre gay, morre negro no Brasil, é claro que morre. Num país que já registrou mais de 60 mil mortes por assassinato no ano, é lógico que vai sobrar para todo mundo, vai sobrar para negro, para mulher, para gay, vai sobrar para anão, vai sobrar para o homem branco, vai sobrar para todo mundo. A gente está falando de 60 mil mortes por ano, por assassinato. E aí eles tentam falar, o Brasil ele é racista. Porque você não frequentou, por exemplo, a Argentina. Vira e mexe, ela não perde a oportunidade de chamar um pardo brasileiro de macaco. O Brasil ele é homofóbico. Isso porque você não foi lá na Rússia, nos países árabes. Aí você vai ver o que é ser homofóbico. Vai lá na praça de um desses países e grita, eu tenho orgulho de ser gay, pra você ver. Você vai ser fuzilado ali mesmo. Aqui no Brasil você tem liberdade de fazer isso, por quê? Porque aqui não é preconceituoso. Então a mídia ela faz da exceção uma regra, não da regra, pega uma exceção e quer tomar aquilo como verdade absoluta para toda a população brasileira, e não é verdade. Quer comentar alguma coisa? Achei que tinha levantado a mão. E para terminar aqui, esse tópico, sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu fico vendo, às vezes, política, embora às vezes a gente passe raiva, mas a gente tem essa percepção de que o intuito final desse pessoal é atingir os cristãos. Às vezes um ou outro deixa escapulir isso, mas aí eles acabam fingindo que corrige esse pensamento, mas eles procuram usar outro termo, mas a ideia, outros termos que eu falo direita, conservador, mas na verdade é cristão mesmo que eles querem perseguir. E aí tem gente que não se dá conta disso, mas a gente bem sabe que o objetivo é calar o povo de Deus. A gente incomoda mesmo, a gente incomoda o mundo. É por isso que um dos motivos que me leva a acreditar que o arrebatamento vai vir antes da grande tribulação, porque tem essa discussão teológica. Eu sou pré-tribulacionista. É que é o seguinte, o mundo não quer tanto viver num mundo onde não há evangélicos. Então vai ter um período aí para ser satisfeito, para ver como é que vai funcionar o mundo. Vai virar um caos sem a igreja aqui na terra. Vai virar um caos, aí vocês vão ter esse desprazer de viver num mundo onde não há a igreja de Deus, de Cristo. Alguém poderia ler o tópico 4? Características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é dois, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento, e nenhuma na Septuaginta. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas enunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferencia dos falsos doutores. Nenhum deles deve futuro promissor. Irmãos, aqui a gente acabou comentando antecipadamente. Essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Ou seja, heresia, irmãos, tem para todos os gostos, vamos dizer assim. Satanás, ele usa de suas estratégias e ele não utiliza uma por vez, ele utiliza várias de uma vez só.
Existem aquelas heresias, digamos, que estão mais distantes de nós, no sentido de que uma denominação cria ali uma igreja, uma placa de igreja, e ali se cria várias heresias, e daí a gente quase sempre combate, no dia a dia, lá fora, quando vai evangelizar alguém, ou numa lição como essa aqui hoje, que está falando sobre heresias. Mas existem aquelas que estão mais perto da gente, que acaba infiltrando na nossa igreja, por duas razões. Seja porque a pessoa está mal intencionada, está infiltrada aqui na nossa igreja, ou seja por falta de conhecimento da pessoa, que precisa ser instruída. Seja qual for das duas opções, essa pessoa ela necessita ser combatida. A gente precisa combater e ensinar a verdade para ela, porque senão é aquilo que o nosso irmão falou, vira um novo normal. Ninguém combate, ninguém fala nada, a pessoa continua propagando aquela mentira, aquela heresia. Aí todo mundo começa a assumir como verdade, porque se tornou normal falar aquilo na igreja, ninguém corrigiu. E daí Paulo vai dizer assim: é até bom que haja heresias entre vós, para que os que são verdadeiros se manifestem. Ou seja, Paulo não vê como o fim do mundo quando entra uma heresia na igreja. Nossa, acabou, estamos perdidos. O fim do mundo será se não levantar ninguém para rebater, questionar. Aí que está o problema, de ninguém se manifestar. Mas ele diz, é até necessário que isso ocorra, porque os verdadeiros, eles precisam se levantar e manifestar. Aqui diz, no auxílio bibliológico: não espere que os falsos mestres e as pessoas más mudem de comportamento sozinho. Tem gente que pensa assim, deixa, uma hora ele muda. Uma hora ele amadurece, uma hora ele aprende. Não vai ser eu que vou falar. Mas aqui está dizendo o contrário. Deixados a sós, eles irão de mal a pior. Se tiver oportunidade, corrija-os, de modo que os conduza de volta à fé em Cristo. Lute pela verdade, especialmente para proteger os cristãos mais jovens. Mais jovens é aquele que veio recentemente para a igreja. Ela chega aqui, ouve uma mensagem, não tem conhecimento de nada. E ninguém refuta, então aquela igreja ensina daquele modo. E ainda mancha a imagem da igreja. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque empecilhos à eterna verdade de Deus. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento da sua fé cristã, encontrado na palavra de Deus, que são as grandes verdades que edificam sua vida. Então não devemos permitir que a sociedade distorça a palavra de Deus. Já acontecia isso na época de Timóteo, na época de Paulo, e hoje não é diferente. Constantemente eu vejo gente falando assim, o ímpio, né? Porque nós precisamos atualizar a Bíblia. O atualizar deles é remover alguns trechos que os incomodam. Inclusive, eu já vi até aquela apresentadora Xuxa falar sobre isso. Daí eu te pergunto, olha bem para a cara da Xuxa, quantas vezes você acha que ela pegou na Bíblia para querer alterar alguma coisa? Infeliz é a pessoa que tem a Xuxa como credibilidade no que diz respeito à palavra de Deus. Não tem lógica nenhuma uma pessoa dar crédito a ela no que diz respeito à palavra de Deus. Agora, vê se ela quer alterar o Alcorão, para ver o que acontece. Se ela mencionar, se ela falar em alterar o Alcorão, para ela ver o que acontece. Isso daí ninguém menciona, né? Piadas voltadas para o islamismo ninguém quer fazer, né? Por que será? Então, o ímpio, ele vai tentar de todo modo modificar a palavra do Senhor. Eu até, já passo a palavra para o irmão, lembro também de uma entrevista da Marquezine, Bruna Marquezine, ela falando assim, Jesus é um cara legal, maneiro. Para começar, eu já acho ridículo a pessoa que fala com gíria se referindo a Deus como um sinal de falar que tem intimidade com ele. Ela falou assim, Jesus é um cara maneiro, legal, o que estraga o rolê é os cristãos, é o grupinho. E realmente, a gente estraga o rolê dessa galera quando eles querem viver na prática do pecado.
E isso incomoda mesmo uma pessoa que não quer mudança de vida. Eu vou falar, eu citou isso, aí eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes até por inocência mesmo. Às vezes as pessoas um pouco assim, sabe, deve ter para o nosso ministério. Os seminários, acostumados, né, com as crenças, aí muitas vezes na pregação, às vezes tem coisas, e a Bíblia diz aqui, meus irmãos, lá em Êxodo 12, a saída dos israelitas do Egito agora. E assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil a pé, somente os varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente. Ele viu aí, muito tempo ficou ali, né, 400 anos, casou com egípcios. Aí 11, no pecado, que esse pecado com os reis até botar Deus ali no deserto, diz aí o vulgo que estava no meio deles, que fala no 11, veio ter a grande desejo de que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram que vulgo dará comer carne. Então o vulgo inflamou ali, aquele povo ali que veio, a mistura que veio no meio. E a Bíblia diz que um pouco de fermento então, às vezes, por inocência, Deus irmãos, você não foi irmão. Não falou isso aqui, não deixa aqui. Nem para descrever o irmão, para levantar na igreja e falar, ô irmão, você está falando. Não, a Bíblia diz que muitas vezes nós somos um corpo. Às vezes chega pessoas, pode vir um mundo adventista aqui no Chile para cá, pode vir da igreja cristã para cá, mas ele tem suas raízes, seus costumes, né? Até chegar a ser moldado na palavra, aí você dá uma oportunidade para ele, se você deixar, aí começa a ter um ensino, os caras já estão enraizados na igreja. Exatamente, e mesmo porque há várias maneiras de você fazer essa correção, seja logo após a mensagem do pregador, embora isso talvez seja o mais constrangedor para a pessoa, né, que falou a heresia, pode ser num particular, pode ser num outro culto, embora eu acho que no particular também seja meio complicado, porque a pessoa que ouviu pode tomar aquilo como verdade, né? Aí você só corrigir aquele que falou e já transmitiu, já passou adiante a mensagem errada. Então, talvez se faz necessário falar no modo geral. Agora, o momento, aí vai da liderança saber o momento oportuno de falar. Só não deve deixar de falar. É o seguinte, isso tem uma solução. Não convidar mais. Não convidar, se for de fora, não convida mais. Está cheio de cirurgia, a pessoa aprende lá fora e não traz para dentro da nossa igreja. Já é um erro deixar a pessoa ter essa oportunidade já logo de cara. A gente tem que ser vigilante. Exato, bem colocado. Tem uma denominação, eu falo porque é uma membro dessa denominação, colega minha, e infelizmente lá batiza as pessoas no vício. Os pastores dizem que pode batizar, se a pessoa quiser, que após o batismo ela vai ser liberta. E aí é uma congregação abençoada. Quando o Dimas foi fazer a cirurgia no cérebro, nós ficamos na casa de uma membro dessa congregação. E nossa, tudo que ela pôde fazer para nós, assim, eles agem com muito amor, mas porém eles têm esse problema, batizam com vício, falando que depois, logo após o batismo, eles vão ser libertos e às vezes não é. Sabe por que essa igreja faz isso? Por duas razões. Primeiro, para segurar a pessoa na igreja dela. E segundo, porque provavelmente essa igreja acredita que para ser salvo tem que ser batizado nas águas. E aí é um erro a pessoa achar que batizou na água está salvo. E não é assim. O ladrão da cruz nem teve tempo de batizar e foi salvo. Então tem algumas religiões que acreditam que o batismo na água salva. Irmão, que ela falou, que a irmã falou a questão do batismo, até de Santa Ceia, eu já fui em uma determinada congregação aí, o dia de Santa Ceia, quem está lá na rua, lá na boca está até beberrão, não estou julgando não estou julgando, isso é eles lá, eles e Deus.
Falei, mas não pode, porque a gente aprende aqui, né? Nós temos até que passar para as outras, mas não dá oportunidade. Quando deu oportunidade, a gente ensina. Todo mundo participando de Santa Ceia, pessoas que estão com a vida desconcertada, né? E eu aprendi aqui, né? Glorifico a Deus, eu glorifico muito a Deus por ser da Assembleia de Deus, por aprender com um professor tão abençoado como você e todos mais, né? Por aprender, porque eu estou aprendendo aqui, culto de doutrina, culto de escola bíblica, a gente aprende. Mas o que a gente aprendeu, que não tem como a gente levar ao contrário lá fora e aceitar. Quando dá oportunidade, a gente vai falar. Eu ainda pensei que, ainda perguntei para um membro da congregação, mas escuta, mas aqui, você é da Assembleia? Ele falou assim, não, ficar quieto, não vamos nem discutir, porque senão, quer dizer, ficou quieto. Maravilha, situação, maravilha, irmão. Vamos lá, tópico 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Alguém poderia ler? Quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Com aquele princípio de 2 Timóteo 3, 10 e 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem? Em sabendo de quem tu tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente, dos quais isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, e ao próprio apóstolo Paulo. Amém. Então, Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras com quem? Ele aprendeu desde a infância com a sua mãe Eunice e com a sua avó Loide. E agora, na adolescência, jovem, também com o apóstolo Paulo. Paulo o inseriu ali no grupo, o recebeu praticamente como um filho seu. E é interessante a gente enfatizar que o pai de Timóteo ele era grego e provavelmente não era convertido, porque aqui só faz menção à mãe e à avó que o instruiu. Então, mesmo Timóteo podendo, vamos dizer assim, fazer essa escolha entre o Deus da mãe e o Deus do pai, mesmo vendo tudo que Paulo estava passando na sua primeira viagem missionária, ele optou em seguir o Deus da sua mãe, o Deus da sua avó, o Deus verdadeiro. É isso que ele está dizendo aqui nesse tópico. Alguém pode ler o próximo? Porque são sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu com sua mãe e sua avó é uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu mistério sobre a orientação canônica. Aprendemos também a importância da orientação dos caminhos do Senhor desde a infância do lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e completa essa formação. Esse princípio vale para os nossos. Alguém poderia abrir Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler do versículo 4 ao 8. Aqui diz: Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. Alguém poderia ler? Deuteronômio 6, do 4 ao 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás no lugar da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
tiraria grandes e boas cidades que não. Complementando o que o irmão leu aí, lá em Provérbios 22, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer ela não se desviar desse caminho. Aqui em Deuteronômio está dizendo para ensinar a criança a todo tempo, no levantar, no deitar, quando estiver caminhando, quando estiver na mesa, almoçando, jantando. Se faz necessário ensinar a criança, porque aí a probabilidade dela desviar dos caminhos do Senhor se torna cada vez menor. Aqui diz: a igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Irmãos, a escola dominical, ela é um complemento dos ensinamentos dos pais em casa. Por que um complemento e não a principal? Porque quem passa a maior parte do tempo com a criança, com o filho, é o pai, ou pelo menos o pai com a mãe, né? Ou pelo menos deveria passar, né? Então a escola dominical não é um ensinamento primário, mas é o complemento, porque já tem que vir de casa. E eu não digo apenas não digo apenas trazer a criança para a igreja, para a escola dominical, mas questionar no final da aula o que ela aprendeu, porque eu vejo ali, tomo como exemplo a escola, tem aluno ali que faz bagunça o dia inteiro. Se chegar no fim do dia e perguntar: o que você aprendeu hoje? Ela vai falar: não aprendi nada. E é verdade. Então não se trata apenas de trazer para a igreja, mas é de verificar se aprendeu algo. Se não aprendeu nada, alguma coisa está errada. Ou você dormiu, ou você fez bagunça, ou você está viajando aí com a mente aérea. Isso também deve ser levado em conta, deve ser observado. Aqui diz uma frase que eu achei muito interessante, porque aqui vai falar que ensinar é uma coisa muito importante a se fazer. Lá no Antigo Testamento, além dos pais, os profetas ensinavam a nação, principalmente no que diz respeito à idolatria. Hoje nós temos aí a escola dominical, a igreja, o culto de doutrina. E aqui diz uma coisa muito interessante, fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Isso por si só já revela a importância do ensino no ministério. Vou repetir só a parte A aqui. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. E de fato, fazer membros de igreja é fácil. Você pega um pouquinho de uma denominação, pega um pouquinho de outra, e aí monta uma igreja. E essas pessoas às vezes não estão enraizadas na palavra, e daí logo dispersa também na igreja que você montou. Mas fazer discípulo é diferente. São ganhar almas e fazer com que essas pessoas estejam enraizadas na palavra. Pessoas que foram plantadas na boa terra, que está firme. Não importa o que venha a ocorrer, a acontecer, ela vai estar firmada na palavra do Senhor. Não fazendo assim uma crítica assim destrutiva sobre algumas igrejas, porque não são consideradas heréticas, mas existem umas igrejas novas que surgem por aí, que vivem de fase, como por exemplo a Lagoinha. No momento talvez a bola de neve seja a que mais atrai os olhos da juventude, e de tempos em tempos surge uma nova, essas igrejas de parede preta e por aí vai. Porém tem umas igrejas que você vê já bateu o centenário e está firme até hoje, uma batista, uma presbiteriana, a própria Assembleia de Deus. Essas são igrejas que têm compromisso com a verdade. Embora nem todas as Assembleias de Deus possam ser levadas a sério, porque como ela não foi patenteada lá no início, qualquer Zé Ruela aí que quer montar uma igreja, ele pode escrever lá, Assembleia de Deus do Juquinha, por exemplo. E aí, Assembleia de Deus, aí coloca o nome qualquer lá.
a gente tem que tomar cuidado. Umas que eu valorizo muito é a de Belém, a de Missões, essas que realmente são centenárias. Gostaria de dar uma. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, voltar para essa lição, e nós sabemos que, conforme até alguns comentários, né, que nós temos assim, e juntos somos, a gente vê o seguinte, aquela comparação daqueles filhos de Eli, um exemplo, aquela igreja daquela época, daquela geração, os piores exemplos, as piores condutas. Hoje nós vemos um exemplo assim, de vamos tomar tempo e resumir que a pessoa, às vezes, conforme o nosso irmão comentou ali, isso é costumes que às vezes a pessoa aprende, né? A gente que é assembleia, eu sou assembleia, eu nasci praticamente na Assembleia de Deus, né? Muitas pessoas da minha família também são do Evangelho, pastores, né? E assim vai. Então assim, a gente aprendeu. Tem pessoa que ele tem um comportamento, ele sabe que ele não pode, ele tem que perdoar, ele não perdoa. O que é isso? É trazido, voltado à apostasia, né? Pessoa que apostatou da fé. Agora um exemplo, como é que isso sai? Um exemplo, a pessoa está nesse grau, nesse nível, né? Sempre promovendo calúnia, fofoca, e aí vai incendiando, vai causando problema, transtorno, e assim vai virando, revirando. Quem que intervém nisso? Deus, o próprio Deus. Questão de salto de braço. Paulo, ele era apóstolo, mas no passado, ele era um soldado romano, um poliglota, um dos mais estudados daquela época, conduzia. O próprio Jesus encontrou com ele, pregou para ele, repreendeu ele. Aí que ele foi se tornando um apóstolo. Voltando a ser até no questionamento que o nosso irmão falou ali, né? Então, assim, só para gostaria de dar essa palavra nessa manhã. Amém. Deus abençoe. E Paulo, ele acreditava piamente que estava fazendo o correto, né? Antes da sua conversão. Né? Mas depois ele teve um real encontro com o Senhor. Tópico 3. Eu quero chegar pelo menos no 3.1. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração no texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Amém. Irmãos, então, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, sem exceção. Não tem um versículo mais santo que o outro, um inspirado por Deus e outro não. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, não serve, não basta eu pregar só o que me convém, o que convém, fazendo separação de trechos, de versículos. Isso daqui é de Deus, isso aqui não foi inspirado por Deus. Isso daqui é de Deus, isso aqui não é. Como se fosse feijão quando a pessoa está escolhendo. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso daí só fortalece aquelas pessoas que dizem que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia foi modificada. Isso, então, não é verdade. E tem também algumas teologias progressistas que ela prega só o que lhe convém. Tem a teologia da libertação, que prega muito a libertação do funcionário do patrão, então vai ficar procurando trechos na Bíblia ali que favorece esse pensamento deles. E por aí vai. A gente já estudou isso alguns trimestres atrás.
Tem alguns que vai procurar versículos só voltado para negro, só voltado para mulheres, e daí faz disso a sua doutrina. Não, a Bíblia ela é por completo verdadeira, inspirada por Deus, e ela não se contradiz. Certo? Aqui diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Eu escutei uma coisa certa vez, é verdade. Você acha que se a pessoa fosse falar por ela mesma, não sendo inspirada por Deus, ela ia falar dos seus pontos fracos na Bíblia? De maneira nenhuma. Uma pessoa que faz uma autobiografia, será que ela é 100% verdadeira nos seus relatos? Será que ela não oculta alguma coisa? Uma pessoa, quando vai contar a sua versão, será que ela não ela não oculta alguma informação para que o seu lado venha se beneficiar? Esperar isso do homem é complicado, é esperar muito. Mas a gente vê na Bíblia o contrário, homens de Deus mostrando também as suas fraquezas. Por exemplo, na Bíblia, 2 homens que é considerado santo para os judeus é Elias e Moisés. Elias teve o seu momento de fraqueza ali, que alguns até alegam que foi uma depressão. Moisés, ele matou um egípcio, e o mesmo Moisés depois recebe a tábua da lei lá escrito: não matarás. Depois ele deixou de circuncidar o seu filho e quase trouxe uma desgraça para a sua família. Foi preciso da sua esposa ir ali e corrigir, ajudar a corrigir o erro de Moisés. Davi, o rei mais respeitado de Israel, de Judá. Você acha que se não fosse inspirado por Deus, ele poderia talvez não ocultar no livro o seu ato pecaminoso? Então, aqui a gente está lidando com uma palavra, com um livro que é inspirado por Deus, que fala dos acertos daqueles homens, mas também os seus erros, como Abraão, por exemplo. Por quê? Para a gente também ter a ciência de que nós que erramos somos pecadores. Se a gente se consertar, se corrigir, também podemos ser usados por Deus. E vamos para o tópico 3, que eu gostaria de encerrar pelo menos no tópico 1, que é uma coisa muito importante a ser comentado aqui. Alguém poderia ler? Autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus. Se o Evangelho de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma a Epístola Paulina, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma missão e credibilidade tanto aos profetas do Novo Testamento como do apóstolo. Amém. 2 comentários aqui, irmãos. O primeiro, o nosso irmão Jorge já até leu, que foi lá em 2 Pedro 3, é que eu quero destacar 2 coisas importantes que Pedro vai dizer nessa passagem. Primeiro, ele reconhece que alguns textos de Paulo são de difícil compreensão. E Paulo ele aprendeu com o próprio Jesus no tempo que ele esteve ausente, que ele se afastou assim, da sociedade mesmo. Então Pedro ele vai dizer: existem sim alguns textos de difícil compreensão de Paulo, e por isso muita gente ignorante ensina o que não sabe. Como corrigir isso? Aí é embaixo de muita oração, de busca a Deus, de estudo da palavra. Aí sim, como foi dito anteriormente, Deus ele revela, traz à luz o significado daquela mensagem. Uma outra coisa que Pedro vai falar, que é muito importante nesse mesmo versículo, eu estou me referindo a 2 Pedro 3, 15 e 16, tá, irmãos? Eu só não vou ler aqui por conta do tempo, porque o irmão, ele leu anteriormente ali. Ele vai dizer que as cartas de Paulo, eles estão em pé de igualdade com os livros do Antigo Testamento. Ou seja, as cartas de Paulo
sagradas tanto quanto os livros do Antigo Testamento. E daí vem a seguinte questão: como saber, como é que foi feita a escolha dos livros canônicos? Muita coisa foi levada em conta, mas eu vou falar uma aqui que praticamente abrange tudo, então vai ficar fácil a compreensão dos irmãos. O Antigo Testamento nosso é igual o livro dos judeus, só que o livro sagrado deles não chama Bíblia, chama Taná. E aí é composto por Salmos e Provérbios, o Pentateuco, o livro dos profetas e os livros históricos. É o que nós temos no Antigo Testamento. Agora, o que diz respeito ao Novo. Se alguém quiser até abrir a Bíblia aí na primeira página aí da sua Bíblia, que eu vou ficar comentando, se alguém quiser ir acompanhando, onde fala aí do Novo Testamento, os livros, tá? Para ser considerado livro canônico, foi necessário que fosse escrito por apóstolos ou por pessoas muito próximas que foram testemunhas oculares e que viu todo o acontecimento. Correto? Vamos ver se condiz com o que está aqui nos livros do Novo Testamento. A começar por Mateus. Mateus foi um dos apóstolos de Jesus. Era até então um cobrador de impostos, ou seja, ele era um publicano. Marcos, embora Marcos ele não seja um dos apóstolos, ele era um dos assistentes de Pedro. Ele era assistente de Pedro, então Pedro ajudou Marcos a escrever o Evangelho de São Marcos. Lucas, ele foi um assistente de Paulo. Ele ajudava Paulo nas suas viagens missionárias. Inclusive, em algum dado momento, apenas Lucas ia visitar Paulo, enquanto muitos já o abandonaram com medo das perseguições. Então, Lucas era quem visitava Paulo nas prisões. Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. E ele era chamado por Paulo de o médico amado. João, por sua vez, era chamado de discípulo amado. João, ele escreveu o Evangelho de João e ele era um dos apóstolos de Jesus. De Romanos até Filemão, quem escreveu foi Paulo. E Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Também teve uma experiência, digamos, diferenciada com Deus, de forma sobrenatural. Aí ele escreveu aos romanos, aos coríntios, aos irmãos de Gálatas, Efésios, aos filipenses, colossenses, tessalonicenses, e as suas 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a Tito. 2 homens que eram missionários, mas ele também concedeu igrejas para eles pastorearem. E daí aqui temos uma carta destinada a Filemão. Filemão era um homem que possuía escravos e tem um escravo dele que fugiu da onde ele morava ali. Só que esse escravo, ele se converte a Cristo e daí ele vai pedir para Paulo ser o mediador entre ele e Filemão, porque ele queria retornar e tinha medo do que Filemão poderia fazer com ele. Então, Paulo vai escrever, recebe esse irmão, porque agora ele é convertido, assim como acredito que você também é. Então, ele foi o mediador, aquele homem retornou com a carta na mão, com a recomendação de Paulo. Hebreus, embora muitos não saibam exatamente quem escreveu, acredita-se que seja Paulo. E eu, cada vez mais, quando eu leio as epístolas de Paulo e leio Hebreu, mais eu vejo Paulo na carta de Hebreu. Mas tudo bem se discordar, porque é um livro que não se sabe ao certo quem foi o autor. Mas muitos acreditam se tratar do próprio apóstolo Paulo. Aí vem Tiago. Quem foi Tiago? Tiago, ele foi o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, irmão de sangue.
Inclusive, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. E se converteu após o sacrifício de Jesus, né? Porque a princípio a família, os irmãos de Jesus eram um pouco incrédulos quanto ao fato do seu irmão ser o Messias. Era uma coisa que eles não poderiam imaginar. Aí tem a primeira e a segunda carta de Pedro, depois tem 1 João, 2ª, 3 João e Apocalipse, todos eles escritos pelo apóstolo amado, por João. E faltou Judas. Judas também é um meio-irmão de Jesus, que também se converteu. Eu até acho, uma vez, ali na mocidade, um jovem achou que era o Judas Iscariote. Não é Judas Iscariote, não. Esse Judas aqui não é nem o Judas Iscariote e nem Judas o apóstolo. É o Judas, irmão de Jesus. Tá? Era muito comum terem nomes de Judas, José, naquela época. Judas, José, Jesus, eram nomes comuns naquela época. E para finalizar, o último comentário meu, uma vez um irmão, eu acho que foi até o Marco Feliciano que disse que a Bíblia contém a palavra de Deus. E daí depois ele se retratou. Eu já vi um outro irmão também falar isso e depois ele se retratou. Irmão, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É diferente, porque eu torno a dizer aquilo que eu falei anteriormente. Se você fala que ela contém a palavra de Deus, então a pessoa vai selecionar o que é bom para ela, o que é verdadeiro, o que não é. E isso daí só reforça pessoas aí fora que dizem que a Bíblia foi alterada, adulterada. E já aconteceu de uma pessoa falar isso para mim quando eu trabalhava em Cambuquira. Mas aí você pergunta, mas qual passagem exatamente que foi alterada? Aí a pessoa já não sabe dizer. Foi alterada, mas não sei aonde. Então, aí é muito fácil também falar umas coisas dessas sem comprovar. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus em sua totalidade. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, desde já eu agradeço a oportunidade e devolvo aqui a palavra ao pastor. Amém? Irmão Jorge, então. Amém. Amém.